É a primeira vez que eu estou aqui na nova base e é a primeira vez que estou a fazer uma apresentação deste género. Por isso, eu não sabia muito bem para que é que vinha e decidi fazer uma apresentação sobre que eu acho que é diferente daquilo que vocês provavelmente veriam da típica apresentação de Big Data e Data Science. Vai ser um bocadinho mais a minha visão pessoal, mas antes disso deixem-me falar um bocadinho de mim. Sou engenheiro eletrotécnico da FEUP, em 99, já há algum tempo. Depois, entretanto, acabei por fazer mestrado em inteligência artificial, na altura era uma coisa gira, inteligência artificial. E depois acabei também por fazer o doutoramento em informática, tudo na Universidade do Porto. Entretanto, como experiência profissional, dei algumas aulas na Universidade do Porto, fui investigador num projeto de processamento de linguagem natural chamado Linguateca, da FCCN, no Unesco Porto, trabalhei na Portugal Telecom, estou a trabalhar na Amazon agora, trabalhei em algumas empresas e algumas startups, e digo isto para que eu estou a tentar apresentar isto? Para mostrar um bocado que durante alguns anos fui exposto a várias influências, e isto é chave para depois falar de algumas coisas da Data Science. Ou seja, tenho um background relativamente variado, não sou um especialista em nada, não é? Sou um bocadinho de muitas coisas. Relativamente a esta história do Big Data e do Data Science, e vocês já devem ter ouvido isto, devem estar expostos a isto, há assim muitos blogs, muita gente a falar de Big Data, muita gente a falar de Data Scientist, e aqui está o termo Big Data, pesquisa no Google, vocês conseguem ver que até 2011 praticamente não se falava nada disto, e depois a partir daí, talvez de finais de 2011, inícios de 2012, começou a crescer, e está a crescer assim, quase explosivamente. Portanto, realmente as pessoas estão a falar disto, o que é que isto é? E portanto, o meu objetivo aqui nesta conversa, porque eu espero que esteja uma conversa, não é tanto uma apresentação, é dar uma perspectiva honesta do que é o Big Data e do que são estas coisas de Data Science, uma perspectiva do terreno, e portanto é mais para ser uma conversa entre engenheiros, ou uma conversa de café. Basicamente eu não venho aqui vender nenhuma tecnologia, eu não venho aqui dizer que uma coisa é fantástica, não é mesmo esse o meu objetivo. Portanto, queria dar aquela perspectiva de quem já anda a trabalhar nisto há alguns anos e de que é que as coisas realmente são, e o que é verdade e o que é banha da cobra, que também é. E, como vos disse, isto é a primeira vez que estou a fazer uma apresentação deste género, portanto, façam perguntas, interrompam-me, e eu não sei bem para o que é que vem, portanto, vocês podem perfeitamente fazer perguntas e podemos mudar completamente a apresentação dependendo daquilo que vocês quiserem ouvir, por isso estejam à vontade. Ora bem, eu vou começar pelo assunto de Big Data. Portanto, o que é Big Data? Eu acho que não há assim uma boa definição do que é Big Data. Não há um ponto em que eu diga, agora estou a trabalhar em Big Data. Mas há aqui algumas coisas que eu acho que fazem sentido pensar quando nós estamos a trabalhar em Big Data. Uma das primeiras coisas é óbvio, assim, eu tenho uma quantidade de dados que é suficientemente grande para eu não conseguir ler esses dados todos e metê-los em RAM de um computador. Okay? Quando isso é possível fazer, tenho uma máquina, meto os dados todos em RAM e consigo brincar, consigo ter um conjunto de algoritmos que correm todos na mesma máquina, está tudo a correr em RAM e, portanto, isso, enfim, se eu não conseguir fazer isso, pode ser que esteja a trabalhar na área do Big Data, pode ser. Também posso estar a trabalhar na área do Big Data quando eu preciso de procurar qualquer coisa nos meus dados e aquilo demora muito tempo, mais tempo do que é razoável para obter uma resposta. Mais ou menos, posso estar a trabalhar na área do Big Data, posso não estar. Posso também estar a trabalhar na área do Big Data se eu tiver uma quantidade brutal de dados, de forma que armazenar e fazer backups é uma grande chatice e trabalheira. Pode ser. Posso estar a trabalhar na área de Big Data se, para processar uma quantidade de dados que está disponível, aquilo que é o meu dataset, e usando uma única máquina, uma máquina razoável, não estou a falar de um supercomputador, uma máquina razoável, demorar bastante tempo, outra vez, para executar o meu programa sobre esses dados todos. Ou se o resultado do meu programa for um fecheiro tão grande
que demora muito tempo a escrever. Por acaso não era ler, era escrever. A mesma coisa. Aliás, o input do meu programa demorar muito tempo a ler, o output demorar muito tempo a escrever. Se eu passar muito tempo a tratar de fecheiros, tenho que passar fecheiros daqui para ali porque não me cabe em disco ou porque preciso buscar um fecheiro a um lado ou um fecheiro ao outro. E provavelmente também estarei a trabalhar de Big Data quando isto acontece e eu tenho um conjunto de passos, um conjunto de operações que tenho de realizar em cadeia sobre os meus dados. Isto são algumas coisas que acontecem quando eu estou a trabalhar com Big Data. E isto tudo só se eu tenho a certeza que realmente já otimizei o código e que já fiz aquilo que em termos de programação é razoável fazer. Ou seja, já programei a coisa mais ou menos e mesmo assim não consigo correr numa máquina. Okay? Ou para fazer com que aquela coisa, o meu processamento corresse numa só máquina, eu teria de investir muito em termos de programação, teria de estar ali a trabalhar demasiadas horas, já não compensa. Okay? E portanto, se eu já otimizei o meu código e acontecem aquelas coisas todas e eu não consigo resolver o problema com uma máquina gastando mais 1.000 ou 2.000 euros, talvez esteja no Big Data. Okay? É só aí que estamos no Big Data, quando estamos a ficar. Tudo o resto, às vezes é só usar a ferramenta certa e não é Big Data. Okay? Mas aqui há um ponto-chave, não é? É que existe no meu processamento, na minha cadeia de processamento, muitos passos em que eu tenho de ler muitos dados e escrever muitos dados. Okay? E estes muitos têm de ser de tal forma que realmente não consiga meter tudo na RAM de uma única máquina. Okay? Isto é chave. Portanto, tipicamente, mais uma vez, os processos de Big Data são processos que correm operações muito simples, relativamente simples, sobre uma quantidade muito grande de fecheiros, ou de dados. E para cada um desses fecheiros, o que eu faço é um conjunto produzo uma outra quantidade de dados relativamente grande. Um exemplo típico de um processo de Big Data é eu ter uma base de dados com milhões de documentos e quero produzir um índice. Isto acho que tipifica um processo de Big Data. E há uma coisa também importante que é, nos processos de Big Data, e eu estou a falar nisto porque a seguir vou dizer o que é que não é um processo de Big Data, ou o que é que normalmente, às vezes é vendido como Big Data, mas não é. Tipicamente, estou a tratar de processos em que consigo fazer as coisas, tipicamente, sobre uma quantidade de grande dados, mas não há muita interação entre o tipo de dados que eu estou a ler. Ou seja, por exemplo, se eu estiver a ler uma base de dados de milhões de documentos, aquilo que eu estou a fazer num documento provavelmente não afeta aquilo que eu estou a fazer no documento. E, portanto, tipicamente os processos Big Data tendem a crescer linearmente com o tamanho de documentos ou com o número de entradas que eu tenho. E às vezes não, em certos casos, por exemplo, nas recomendações. Agora, o que é que não é Big Data? Porque é esta parte que eu queria mais focar, que isto é mais fácil. Há muitas outras situações que não são Big Data e que muitas vezes vêm englobadas em uma espécie de um pacote de supercomputação e de Big Data. E são todas aquelas situações em que, tipicamente, o meu processo, aquilo que eu estou a executar, não está tanto limitado pela necessidade de ler ou escrever dados, mas está limitado por CPU. Okay? Ou seja, por exemplo, fazer forecasting, fazer previsão de tempo, não é tipicamente uma tarefa de Big Data. Fazer otimização, por exemplo, de um plano de transportes, imagina, de carris, né? Tipicamente não é Big Data. Nós temos aí que são processos que são complexos do ponto de vista de CPU, mas a descrição do problema em si é uma coisa relativamente compacta e os resultados vão ser uma coisa relativamente compacta. E, em princípio, eu não preciso de ler ou escrever muitos fecheiros. Portanto, aqui não há Big Data neste sentido. O que há é muita necessidade de CPU. Para estes, não é? Para estes tipos de problemas que tipicamente são descritos por um conjunto pequeno de parâmetros e depois têm um algoritmo mais ou menos complexo, mas também produzem resultados que são bastante simples ou pequenos. Isto tipicamente não é Big Data. De uma forma geral, necessitam de outro tipo de soluções. Estou a dizer isto porquê? Porque muitas vezes há muita vontade de pegar nestes problemas e transformá-los ou usar ou tentar justificar uma arquitetura Big Data para resolver estes problemas. E estes problemas não se resolvem com uma arquitetura Big Data. Às vezes dá para fazer isso dessa forma, mas necessitam de um conjunto de tecnologias totalmente diferentes. E por outro lado, às vezes são Big Data. Porquê?
porque como tem sido, ou há um crescente número de instalações com capacidades Big Data, tecnologias Big Data, está a haver aqui um fenómeno engraçado que é de transportar problemas que eram essencialmente CPU, problemas que, por exemplo, se resolveriam comprando uma máquina com 64 cores. Não é? Por exemplo, se eu quero fazer a otimização da rede de transportes de carris, se calhar não corre numa máquina porque tenho muitas combinações que quero explorar e quero otimizar o meu plano final, mas provavelmente se eu comprasse uma máquina com 64 cores, gastava não sei quantos, 5 ou 6 mil euros, e que realmente conseguia correr aquele programa 64 vezes mais rápido e resolvia o problema, eventualmente, dependendo do tamanho do problema. E, portanto, a solução para um problema desses seria, essencialmente, gastar um bocadinho, como nós costumamos dizer, comprar ferro. Compra-se mais ferro e resolve-se o problema de uma forma simples, sem ter que complicar. E, portanto, mas o que acontece é que há um fenómeno engraçado que tem surgido e que faz com que tudo comece a ficar Big Data, mesmo não sendo. E isso passa pelo facto de, com a tendência de Big Data, aqui é o fenómeno da autoalimentação, com a tendência de Big Data, de que tudo é Big Data, as pessoas investem em infraestruturas Big Data. E depois começam a usar essas infraestruturas que já estão disponíveis para resolver problemas que não são de Big Data, mas reforçam há aqui um ciclo positivo. Portanto, isso está a acontecer. Mas, para mim, era importante que ficássemos com uma ideia do que é Big Data e o que não é Big Data. E apesar de primariamente Big Data referir-se realmente a Big Data, ou seja, quantidades de dados que são de tal forma grandes que é difícil ou não é conveniente processar num único computador, há muitos casos em que nós passamos de um problema que é essencialmente CPU, um problema que é essencialmente, por exemplo, combinatórico, para gerar dados, geramos os dados artificialmente, ou seja, geramos dados intermédios, e depois isso acaba por ser, digamos, uma forma de transformar um problema de CPU num problema de dados e depois usamos uma tecnologia de Big Data. Estou a dizer isto porquê? Porque Big Data é uma coisa complicada em termos de infraestrutura. E muitas vezes estamos aqui a complicar as coisas, portanto, ou seja, estou aqui a dizer assim, vocês não usem Big Data. Não, estou a dizer é importante perceber onde é que as pessoas devem investir em termos de Big Data, em termos de montar uma infraestrutura de Big Data e que tipo de problemas é que vale a pena realmente colocar numa infraestrutura de Big Data. E o que é essa infraestrutura? Ora bem, isto acho que vocês já conhecem, só estou a fazer assim uma revisão, uma infraestrutura típica de Big Data, o que é que contém? Primeiro contém um cluster de máquinas que constituem uma pool, uma rede de CPU e constituem um sistema de fecheiros distribuído. E é nesta cluster de computadores que correm os processos, é aqui que corre a computação. E podemos ter várias arquiteturas, depois vamos falar um bocadinho sobre isto, mas normalmente há soluções que correm em batches, ou seja, que são coisas que vão correr todos os dias às 24 horas, ou às 4 da manhã, porque às 24 horas acontecem essas coisas, portanto, às 4 da manhã, às 5 da manhã, correm todos os dias um processo com os dados do dia anterior e produzem o resultado. Podemos ter arquiteturas que funcionam em tempo real ou que funcionam em streaming, à medida que os dados vão chegando, nós vamos processar os dados e vamos produzir qualquer coisa. E aqui já começamos a pensar, bem, mas se eu estou a produzir, se eu estou a realizar, estou a fazer computação em streaming, isto também é Big Data, eu preciso ter muitos CPUs, preciso ter muito espaço em disco, ok? Quer dizer, se calhar não. Okay? Portanto, estas coisas depois são peças assim um bocadinho mais de detalhe. Precisamos de uma coisa muito importante, que é um espaço para guardar dados. Se estamos a trabalhar Big Data, vamos precisar de um espaço para guardar dados. E que tem de ser barato, porque eu vou ter muitos dados, quero guardar imensos dados, portanto tem de ser um espaço onde eu vou guardar os meus dados de entrada e os meus dados de saída. E uma coisa que também é muito importante é vou precisar de uma stack, vou precisar de um conjunto de aplicações, de software e de bibliotecas e de programas e de linguagens de programação que tornem manipular o cluster, tornem fazer a tarefa de programar simples, muito simples. Okay? E, no fundo, todo o objetivo de montar uma infraestrutura destas, e uma das coisas que tipicamente as pessoas não imaginam imediatamente, é que consegue-se realmente pôr um cluster a funcionar, consegue-se resolver o problema de espaço em disco, uma espécie de um Dropbox dentro da organização, uma coisa assim, alguém que mantém um Dropbox gigante. E depois é preciso programar as coisas. E, portanto, grande parte da infraestrutura passa por garantir que é fácil programar.
Outra coisa que é preciso nestas infraestruturas, já que estamos a falar assim, de alguns detalhes da infraestrutura, mais uma vez, eu tinha dito que os processos tipicamente ocorrem em vários passos. Um processo de Big Data normalmente tem uma primeira fase, em que eu faço, normalmente, aquilo que se chama massajar os dados, que é vou fazer um pré-processamento qualquer onde limpo os dados, não é? Depois tem uma segunda fase, onde, pode ter várias, não é? Mas tem uma fase seguinte onde eu faço uma transformação qualquer, depois normalmente tem mais outra fase, ou terá poder várias destas de transformação, entrar uma fase final, em que eu coloco os dados num formato que depois são consumíveis por um sistema final. Por exemplo, pode ser para gerar uns gráficos ou para injetar numa base de dados, enfim, para serem consumidos por um outro sistema. E, portanto, para controlar isso tudo, para conseguir garantir que tudo isso funcione em sequência, e são muitos passos, o que eu normalmente preciso é de ter uma infraestrutura de controle de fluxo, uma linguagem que me permita dizer, primeiro faz isto, isso corre estes programas, depois faz isto, corre estes programas, depois faz isto, corre estes programas, e depois manda isto tudo para uma base de dados final. Preciso também de ter, nesta infraestrutura, portanto, já estamos em quantos componentes? 1, 2, 3, pelo menos, e cada uma destas coisas é complicada. 4, vou precisar de mais um sistema que me permita ir indexando os resultados finais, pode ser uma base de dados. E preciso tipicamente também de alguma coisa que sobre essa base de dados, ou sobre um sistema qualquer que indexa os resultados finais, me gera relatórios. Mas, lá está. Na verdade, uma infraestrutura Big Data raramente utiliza estas tecnologias todas. Porquê? Porque grande parte do tempo que é passado a resolver problemas de Big Data é resolver o problema com 1% dos dados, não com a totalidade dos dados. E, portanto, é uma coisa que pelo menos, acho que é de senso comum, mas eu tenho verificado muito com a experiência, que é, se não é possível, se vocês não conseguem resolver um problema qualquer que tenham com 1% dos dados, não vale a pena chegarem aos 100% dos dados. Ou seja, tem de ser primeiro capaz de resolver 1% dos dados com 1% dos dados para depois realmente escalar a solução. E isto puxa aqui para trás um bocadinho, vou puxar para trás. Então, nós temos aqui um investimento grande em tecnologia, temos um cluster, temos um sistema de armazenamento, imaginemos um Dropbox, temos uma stack de software, temos uma tecnologia que nos permite manter o controle dos processos, do fluxo, temos um sistema de indexação, temos um conjunto de ferramentas de visualização e, na realidade, vamos usar isto 5% do nosso tempo. Okay? Portanto, uma das coisas antes de entrar em Big Data é fazer small data, bastante. Ou seja, não vamos estar a investir numa tecnologia que é extremamente pesada e dispendiosa antes de dominarmos bem a tecnologia de small data. Portanto, o que é realmente preciso para fazer Big Data? Primeiro de tudo é preciso ter uma máquina boa, uma máquina boa, só. E essa máquina tem de ser uma máquina que tem bastante espaço em disco, tem RAM suficiente para eu poder brincar um bocadinho, preciso de uma boa linguagem de programação, uma linguagem que seja razoável em termos de performance, mas acima de tudo que seja fácil para o programador. Porque se nós estivermos realmente a trabalhar com Big Data, uma das coisas que é importante é que vamos passar a maior parte do tempo a ler e escrever fecheiros. Portanto, as tarefas de CPU, o tempo que é dedicado em CPU, relativamente ao tempo total do processo, vai ser muito reduzido. Dessa forma, o que eu quero dizer é que a linguagem C, por exemplo, não é uma linguagem apropriada para Big Data. Porque eu vou ter de programar, é muito difícil programar em C, e depois o que vai acontecer é que 90% do tempo vai ser usado na escrita e na leitura, e aqueles 10% finais com C vão só ocupar, em C vão só demorar 5 segundos, e se fosse em Python ou uma linguagem que até é amiga do programador, demoram 5 minutos. Está bem. Estou a alterar 2% do tempo total da minha cadeia. Okay? Portanto, o que é importante, então, só para reforçar? Ter uma linguagem de programação, quando estamos a trabalhar em Big Data, ter uma linguagem de programação que seja amiga do programador. Ter alguma capacidade de trabalhar com aquelas linguagens de scripting Shell. Eu posso dizer que a maior parte da programação que faço é em Shell, curiosamente, mesmo no meu atual empregador. Ter acesso fácil aos dados. Ou seja, estou-vos a dizer aqui como é que vocês montam uma infraestrutura de Big Data. Portanto, então, comecem com uma máquina razoável, comecem com uma boa linguagem de programação, comecem com algum domínio de Shell Scripting e, acima de tudo, que é uma coisa que é mesmo muito importante, garantam que é fácil ligarem-se às vossas fontes de dados.
Está vermelhinho. Tá? Ok. Portanto, um dos maiores desafios é conseguir fazer ligação a todas as fontes de dados que vocês vão ter que utilizar. E, portanto, para além disto, isto são as coisas essenciais para fazer Big Data. E, para além disto, provavelmente precisa de uma base de dados SQL para guardar resultados e para terem esses resultados expostos de uma forma que depois permita a outras pessoas utilizarem-nos facilmente. E talvez alguns pacotes para fazer alguns gráficos. E, portanto, aqui a frase, isto soa bem em inglês, you should only go big if you need. Não é? Porque não vamos estar a investir numa infraestrutura de Big Data enquanto não precisamos realmente. E não vamos estar a trabalhar de facto com Big Data enquanto não precisamos. Okay? Portanto, isto quase que inverte um bocado. Está vermelhinho. Ok, sim. Tá. Está a funcionar? Tá. Funciona? Sim. Sim, sinto um bocadinho como é que se chama aquele cantor? Sinto um bocado de Marco Paulo. Devia ter feito mais caracóis. Portanto, eu vou agora usar aqui o teclado. Portanto, a coisa, então, chave em montar uma infraestrutura de Big Data é começar com Small Data, não é? E garantir uma transição fácil para Big Data, ou seja, garantir que é fácil depois de eu ter uma coisa a funcionar numa máquina, começar a crescer para ter várias máquinas. E isso consegue-se fazendo com que o nosso sistema Small Data seja suficientemente próximo do sistema de Big Data em termos daquilo que é a sua configuração. Ter mais ou menos as mesmas linguagens de programação, de preferência, e ser quase uma réplica do sistema de Big Data, das tecnologias que estão expostas no sistema de Big Data, mas ter isso em pequeno. Porque as coisas realmente, quando se está a trabalhar com Big Data, costumam ficar muito complicadas. Por vários motivos. E, portanto, é muito importante que, quando se está a montar um sistema de Big Data, se garanta que as coisas são realmente fáceis para o programador, que vai estar muitas horas lá, e para o administrador de sistemas, que vai estar muito tempo ligado a um cluster só a resolver problemas. E uma das coisas que é interessante pensar, às vezes, que há uma economia por trás de tudo isto, não é? Ou seja, quanto é que custa o tempo de programador e quanto é que custa mais máquinas, não é? E há aqui um balanço. Se ficar muito complicado para o programador programar, experimentar, isto vai ter um custo, porque o rendimento da pessoa que está a desenvolver código é muito baixo e, portanto, sai muito caro a cada linha de código. E isto é chave, porque o que é normalmente limitativo em clusters ou em coisas de Big Data, vocês vão ver, é o tempo do programador, curiosamente. Ou seja, é muito mais barato o hardware do que o programador. E nestas tarefas, em que acaba por ser tudo tão complicado em termos de detalhes, há tantos detalhes envolvidos, se a coisa não for fácil para o programador, para o administrador de sistemas, então vão passar 80% do tempo a resolver coisinhas que não têm a ver com a programação. Portanto, o que é uma boa infraestrutura, ou como é que se monta uma boa infraestrutura de Big Data? Eu tenho alguns conselhos pessoais. Um dos conselhos é usar a stack Apache Hadoop, não é? Aquela que está disponível, que vocês podem descarregar. Há algumas distribuições que já têm uma espécie de um sistema mínimo, coisas tipo Cloudera, mas também podem descarregar isto e usar qualquer Linux. E em Windows estas coisas são um bocadinho mais complicadas, mas em Linux vocês conseguem rapidamente montar um desses sistemas. Tem possibilidade de descarregar, de instalar. É uma tecnologia que está relativamente bem estabelecida, é relativamente fácil de perceber, tem suporte indireto, ou seja, não podem pagar por suporte, não é? E isso faz sentido em certos ambientes, mas acima de tudo há uma grande comunidade que vos ajuda a resolver problemas. E tem aqui uma coisa que é muito importante, que são alguns tipos de tecnologias, que por acaso eu nem estava a pensar em falar nisto, mas depois ao listar lembrei-me que há aqui um fator que é interessante, que é a Apache vai estando mais ou menos sempre na linha da frente da tecnologia. E há, por exemplo, duas tecnologias agora recentes,
que ainda estão numa fase relativamente experimental. Uma que é a Spark, que é uma infraestrutura que permite programar MapReduce de uma forma muito mais compacta e muito simples e muito amiga do programador, muito flexível. E uma coisa chamada Titan, que é um paradigma novo de bases de dados, são as bases de dados de grafos, que é uma coisa que não está muito explorada, mas é uma grande tendência agora que vai surgir, são as bases de dados de grafos. A Stack, Apache, a Hadoop, já vem disponibiliza uma dessas bases de dados. Um detalhe que liga com aquilo que falei antes, que é as versões mais recentes destes sistemas normalmente costumam vir com alguns bugs. Portanto, quem está a carregar ou quem está sempre na crista da onda em termos de instalações ou da tecnologia Hadoop vai ter muitos problemas de configuração e de bugs e não sei o que mais. Por isso, pode fazer sentido, quando estão a montar uma infraestrutura destas, terem um cluster de produção. Aliás, devem tê-lo sempre, um cluster de produção, um cluster de staging, um cluster de desenvolvimento. Na prática, isso é difícil de manter, mas faz sentido ter um cluster de produção com uma versão estável e ter um microcluster só com as últimas versões para poder perceber por onde é que a tecnologia está a avançar. Se calhar vou mudar com o espelho. Sim, já passei. Agora não já sou mais a Madonna, não é? Tem mais a Madonna. A Lady Gaga. Também conseguem ouvir. Sim. Portanto, e na realidade, se estão a começar, também a pergunta é, precisam de um cluster grande? Não precisam de um cluster grande. Para a maior parte das coisas que penso que se faz, um cluster com 4 máquinas é um cluster muito razoável, já para fazer uma série de coisas. Dependendo depois do tipo de processamento que vão fazer e dependendo da quantidade de dados que querem processar, mas para começar uma equipa de Big Data, para começar alguns projetos, convém ter 4 máquinas. Menos 4 máquinas não funciona porque, como há um overhead nestes processos todos, o speed-up depois não compensa. Só começam realmente a ter speed-ups que se vejam com 3, 4 máquinas. Portanto, isto é assim, para começarem, comprem, por exemplo, 4 máquinas baratas, daquelas de supermercado, e é uma boa forma, e por menos de 5.000 euros têm um mega cluster. E é uma infraestrutura bastante robusta e que dá para trabalhar bem durante algum tempo. E a vantagem é que se começar a ir para mais do que 4 máquinas, realmente é quase automático necessitarem ter uma pessoa dedicada à administração de sistemas. E eu tenho experiência de várias situações em que os problemas que há de integração acabam por ser complicados e acaba por se perder bastante tempo na administração de sistemas. Com 4 máquinas a coisa não funciona bem, quando se tem 200 começa a ser um bocadinho mais complicada. Portanto, uma coisa importante é começar com 4 máquinas, aprender os chamados os ossos, enfim, expor os ossos do ofício, ir treinando os administradores de sistemas. É um processo que demora algum tempo. Essas tecnologias são às vezes um bocadinho esquisitas e há aqui um processo também de aprendizagem em termos de administração. E com 4 máquinas já é o suficiente para ter vários programadores a trabalhar e a ganharem experiência nas tecnologias e, portanto, é uma boa forma de começar. Mas também é uma coisa engraçada, é que é importante preparar o resto da organização para o Big Data. Ou seja, o Big Data não é uma coisa que acontece numa sala e só acontece dentro dessa sala e é fantástico e depois cá fora é tudo bonito e a organização, enfim, adota o Big Data e está tudo bem. Não, há aqui um processo de aprendizagem de toda a organização. E há muitos desafios técnicos e organizacionais quando se está a trabalhar com Big Data. Um deles é, por exemplo, se eu estou a trabalhar com Big Data ou se eu estou a trabalhar com dados, esses dados têm de vir de algum lado e normalmente não estão debaixo da minha secretária, estão em algum sítio. Então, alguém numa organização ou num cliente exterior trabalha com dados e quer, enfim, eu preciso desses dados. Como é que as organizações estão preparadas para recolher, para guardar esses dados, ou seja, para simplesmente recolher esses dados nos seus processos, para depois terem os dados mais tarde, por quem está a fazer Big Data. Será que a organização, os departamentos estão preparados para tornar a leitura e o acesso dos dados que estão a produzir
fácil aos outros. Por exemplo, imaginemos que temos um departamento de vendas. Será que os dados que o departamento de vendas estão a produzir, temos os dados dos clientes, temos as vendas a entrar, será que depois é fácil pegar nesses dados e levá-los para o meu ambiente de programação? E normalmente isto é um grande desafio. Ou seja, não é tanto um desafio tecnológico de montar um cluster com 500 máquinas ou com 200 máquinas, que dá trabalho e é chato, mas pronto, mas a coisa acaba por encaixar. Estes desafios invisíveis são normalmente os grandes desafios de Big Data. Outra coisa, será que se eu estou a criar um processo sobre dados de um parceiro ou de um outro departamento da empresa onde estou a trabalhar, será que esse departamento me vai dar garantias dos dados? Ou seja, eu sei que os dados vão estar lá sempre e são os dados mais frescos e está tudo correto e não vão mudar o formato, ou se mudarem o formato vão-me avisar. Portanto, isto é um processo que demora tempo, até acertarmos com estas coisas todas, isto é um processo que demora mais tempo que montar o cluster e programar. Outra coisa, será que eu consigo ligar-me aos data warehouses necessários que já existem, às infraestruturas legacy que já existem, para eu puxar os dados? Será que é possível que quem injeta dados no data warehouse também injete dados no meu sistema? Será que há processos realmente já ágeis de refrescar os dados todos os dias? Será que isso está garantido do lado de quem produz os dados? E, portanto, isto acaba por ser quase sempre o bottleneck, acaba por ser quase sempre o maior travão à adoção de tecnologias Big Data. A organização como um todo não está preparada. Portanto, isto aqui, Big Data também quer dizer Big Problems. Há muitos problemas. Espero que vocês não estejam a desanimar. Eu parece que estou aqui a ser muito negativo. Não, eu só quero dizer, eu não estou aqui para vos vender a banha da cobra. A ideia é mesmo esta, é dar-vos o outro lado de que é trabalhar com Big Data. Não é? E se resolverem estes problemas, se estiverem atentos a estes problemas a priori, então a adoção de tecnologias Big Data é muito mais rápida. Portanto, não desanimem. Há um futuro brilhante. Mas uma das coisas que tenho visto muitas vezes mesmo, e eu próprio já fiz isso várias vezes, eu tenho uma infraestrutura de Big Data e tenho um problema. Portanto, eu vou resolver este problema com a minha infraestrutura de Big Data, mesmo que não seja a melhor forma. Mas porque tenho a infraestrutura de Big Data, tenho ali 500 máquinas, vou usar as 500 máquinas. E isso é um erro muito típico. E, portanto, muitas vezes as pessoas forçam esta coisa do Big Data quando a solução pode ser implementada com small data, com uma máquina, com uma boa máquina. Se cometer o erro de fazer realmente isso, de avançar para a solução Big Data, a coisa que normalmente acontece é que a complexidade de manter a infraestrutura e todas as ligações que é preciso manter acabam por dominar o tempo de desenvolvimento. Portanto, o Big Data não é a solução miraculosa para os problemas de uma organização. Não é? O Big Data, uma coisa que faz é que expõe rapidamente os problemas da organização, porque como aumenta a complexidade do processo, mostra onde é que a organização não está a conseguir passar dados, por exemplo. E, portanto, é uma coisa muito importante que fazer gestão das expectativas relativamente às soluções de Big Data. E quando se está a criar uma equipa, quando se está a criar um negócio, há muito trabalho de preparação do terreno para que depois as coisas possam crescer rapidamente. Portanto, espero não vos ter desanimado muito, por isso agora vou dar aqui algum tempo para questões, se vocês quiserem ver alguma pergunta. Depois vou passar para uma fase que eu vou falar um bocadinho só sobre Data Science e depois mais uma fase de questões. Por isso, se vocês quiserem agora fazer alguma pergunta sobre Big Data, alguma coisa que consegui desanimá-los completamente. Avançados. Ok. Pronto. Então isso não falta muito. Depois há também outro destes chavões que anda muito para aí, que é Data Science. O que é isto de Data Science? Também não há assim para mim uma boa definição do que é o Data Science ou Data Scientist. E inclui Data Science ou um Data Scientist inclui coisas como tentar perceber bem um problema de negócio. Okay? Isto é uma coisa chave, é tentar perceber bem o negócio, tentar perceber bem os problemas do negócio. Tentar perceber bem como é que os dados de uma organização circulam, ou como é que um processo qualquer de vendas, de fabril, que dados é que produz e como é que eles se relacionam. Aqui é um trabalho quase de arquitetura de dados, é quase de arquitetura de bases de dados, é perceber onde é que os dados estão. Data Science ou um Data Scientist
passa também por ser-se capaz de rapidamente testar uma ideia. Ter ferramentas que permitam testar uma ideia. Também ser capaz de implementar um protótipo. Ou seja, não há tanto aquela... talvez a diferença, eu vou falar disto a seguir, talvez a diferença entre aquilo que é visto como Data Science ou BI, eu não sei se... eu não gosto muito destes termos, porque eu também não sei muito bem qual é o significado de nenhum deles, mas em todo caso, acho que há aqui uma coisa que a BI está mais associado, na minha cabeça, pelo menos para aquilo que eu tenho visto, a olhar para umas bases de dados e extrair uns números que são relevantes para o negócio. Okay? Assim, posso estar completamente errado aqui, mas é a ideia que eu tenho. Em contraponto, um Data Scientist vai levar um projeto qualquer até à produção. Ou seja, é mais próximo de um Software Engineer. É alguém que vai produzir uma peça de software que vai estar em produção. Há uma diferença aí, um bocadinho. E, portanto, também o Data Scientist é responsável, ou espera-se também, que seja capaz de, porque tem acesso aos dados e porque tem acesso a esta tecnologia toda de análise de dados, ser capaz também de inspirar a organização em termos do que é que deve ser o próximo passo da organização. Portanto, há aqui um papel também de, chamemos de visionário. E, portanto, aqui a tal dualidade, e mais uma vez eu estou a usar termos que eu próprio não sei muito bem qual é a definição, portanto isto é uma oposição um bocadinho difusa. Eu sei que eles não são conceitos opostos, isso já sei. Parece-me que trabalham com ferramentas diferentes e têm aproximações diferentes. Eu diria que tipicamente nas organizações onde tenho estado, o papel de BI está associado a alguém que vai estar a desenvolver pesquisa sobre data warehouses, vai trabalhar essencialmente com puxar dados de tabelas e conseguir arranjar ali uma visão qualquer particular, um dado interessante, uma visão diferente para dar ao decisor do negócio, digamos assim, e trabalha normalmente sobre um conjunto de ferramentas mais ou menos estável, ou seja, existe um corpo de ferramentas que é o corpo de BI, e as pessoas sabem o que isso é, quais são as ferramentas. Há várias, mas digamos que são elencáveis. Uma pessoa que está a trabalhar em Data Science não trabalha tanto sobre um Data Warehouse, faz mais scripts, está a fazer programinhas. Okay? Faz uns programinhas, normalmente com tecnologias distribuídas se a quantidade de dados for muito grande, e tem um conjunto aberto de tecnologias, ou seja, não consigo dizer quais são as tecnologias para fazer Data Science. Pode ser qualquer coisa, não está limitado. Mas aqui esta parte é importante. Normalmente um Data Science está associado ao full stack, ou seja, vai fazer quase tudo, desde a parte de implementar a recolha de dados até quase à interface. Okay? Portanto, é full stack. E, portanto, o que é que faz um Data Scientist? Pelo menos a minha visão de que é um Data Scientist, ou daquilo que eu tenho estado exposto. Uma das coisas que faço eu falo muito, ou seja, eu falo muito com pessoas, a tentar perceber qual é que é o problema. Ou seja, passo mais tempo fora do computador do que no computador. Portanto, tentar perceber, tentar falar com pessoas, tentar fazer desenhos no quadro, perceber o que é que as pessoas querem. Há muito esse trabalho. E passo grande parte do tempo à procura de problemas. Qual é o problema? Okay? Há uma espécie de uma definição geral dos problemas. Há um problema na recomendação. Queremos ter aqui um sistema de recomendações. Isso é um problema abstrato. Não é? Como é que se transforma esse problema num business requirement muito abstrato em problemas de facto? Ok, então há este problema que é preciso resolver primeiro. E passa muito por andar a olhar para dados, para fontes de dados, para ver se consegue-se provar uma ideia, ou pelo contrário, contrapor com outra ideia. Ou seja, ok, se temos um problema de recomendações, deixa ver se realmente temos um problema de recomendações primeiro. Como é que eu me certifico se realmente temos esse problema? E, portanto, muito da minha tarefa, ou muitas das tarefas de um Data Scientist, passam por encontrar novas fontes de dados que me permitem dizer, enfim, isto realmente é um problema, ou isto não é um problema, ou para resolver um problema eu vou precisar destes dados. Portanto, quais são os dados que eu preciso, na procura de dados, ando a tentar dar a volta à forma como se vê os dados. Portanto, como estão a ver, não é muito diferente de um BI, na sua acessão mais geral de Business Intelligence. Portanto, é mais ou menos a mesma coisa. Se calhar, talvez, passe... Acho que há aqui uma grande sobreposição entre aquilo que é um Data Scientist e aquilo que é um consultor. O meu trabalho é muito de consultoria, de interna.
essencialmente. Mas aquilo que realmente, para mim, define o trabalho de um data scientist é encontrar o problema. Ou seja, eu acho que passo mais tempo. Eu costumo dizer que aquilo que é mais importante na minha tarefa não é encontrar a solução, é encontrar um problema. Isto não é óbvio, ou seja, é que não é mesmo. É muito difícil encontrar o problema. Há normalmente uma série de coisas difusas, mas quando conseguir dizer é este o problema, é aí que vamos ter que trabalhar, é onde eu passo uma grande parte do problema. Quer dizer, primeiro, perceber que existe um problema. Assim, há um problema aqui. Quer dizer, isso há sempre problemas porque há problemas em todo lado. Mas há um problema aqui nesta zona. Okay? Há aqui qualquer coisa que não está a funcionar bem. Depois, qual é que é esse problema? Depois, como é que se descreve o problema para que seja possível resolvê-lo? Ou seja, não me interessa uma descrição abstrata do problema, interessa-me uma descrição que me diga qual é a ação que eu vou ter que ter para corrigir esse problema. E, portanto, como é que não é óbvio também que toda a gente vai perceber que há um problema? E, portanto, como as pessoas trabalham numa organização, os recursos não aparecem só porque se faz assim, as decisões não se tomam só porque se faz assim, portanto, não é óbvio que toda a gente perceba que há ali um problema imediatamente. Portanto, passo grande parte do meu tempo a explicar qual é que é o problema. E porque os problemas não são tão óbvios, não é? E, portanto, e nem toda a gente vai perceber, depois de perceber o problema, que resolver esse problema é relevante para o negócio. Okay? Portanto, passo muito do meu tempo a tentar mostrar que é relevante para o negócio resolver este problema. Que vamos conseguir fazer A ou B melhor porque se resolveu um problema com um determinado componente. E isto é, lá está, por isso é que eu não estou quase aqui a falar de nenhuma técnica, porque metade do tempo é de facto a tentar perceber qual é que é o problema e ver esse problema sempre da perspectiva do utilizador, do nosso cliente final. Okay? Portanto, passa-se muito tempo a olhar para os dados, a ouvir os dados, é uma coisa que se costuma dizer, vamos deixar que os dados falem. Isso está muito, e aí que está o scripting, e aí que está usar algumas tecnologias que vocês já ouviram falar, por exemplo, estávamos a falar do R, não é? Por exemplo, coisas desse género que nos permitem olhar para os dados e ouvir os dados. Formalizar o problema. Ou seja, como é que eu formalizo o problema? Como é que eu descrevo o problema? A dizer, este problema é um problema deste tipo e tem estas restrições e quantificar o problema. Isto é um problema grave. Se eu resolver este problema agora vou ganhar X ou ganhar Y em termos de um processo qualquer. Se eu não resolver isto vai arrebentar tudo ou posso deixar estar. Okay? Portanto, isto é muito difícil. Outra coisa é se este problema, porque quase sempre já foi tudo quase inventado, não é? Muitas vezes o problema que nós estamos a ter é um problema que já foi resolvido 50 vezes. Portanto, também uma das coisas que faço não é resolver o problema, é dizer, esse problema é daquele tipo de problemas, portanto, isto já há uma solução. Portanto, vamos buscar essa solução. Outra coisa é propor uma solução, depois de perceber se se encaixa numa categoria de problemas, adaptá-la se realmente for muito próxima a outro, descrever criar memória sobre o problema. Ou seja, um data scientist acaba por ser aquela pessoa que vai criar a memória sobre os problemas para o resto da organização. Portanto, escrever sobre o problema, descrever o problema, tentar convencer pessoas de que o problema é um problema que vale a pena resolver, tentar quantificar os recursos que são precisos para resolver o problema. Portanto, como estão a ver, isto é um trabalho quase de consultor. Não é? Quer dizer, eu não faço muito código. Quer dizer, faço código, mas esta é a principal tarefa de um data scientist. Se calhar, isto talvez ao contrário daquilo que vocês têm visto nos blogs, eu não sei o que o data science faz machine learning. Faz. Mas esta é que é a parte importante. O machine learning é uma caixa negra que se põe e resolve-se quase sempre. Só em muito poucos casos é que é preciso desenvolver uma coisa que não está desenvolvida. Na maior parte dos casos é perceber bem o problema, perceber onde é que estão os dados, saber explicar o problema, quantificar o problema, arranjar recursos para o problema e outra coisa que é muito importante, avaliar. É aqui que vem a parte de science. Não é? Portanto, qual é a diferença? Porquê é que está lá a palavra science? É por causa disto. É esta a grande diferença entre um data scientist e, digamos, qualquer outra, um data miner ou BI ou as outras palavras. É a palavra science. E science quer dizer que eu vou ter que avaliar o que faço. Eu vou ter que pôr um número a dizer, eu tinha antes isto, o problema estava nos 70% e agora estou com 85%. Resolvi 15%. Esta é a parte difícil e esta é que é a parte de science. Portanto, como é que eu garanto que realmente estou a resolver o problema? Identifiquei um problema, agora como é que eu garanto que estou a resolver o problema? Isto não é trivial.
dentro de uma organização, vocês sabem, há muitos movimentos, há muitas velocidades, há muita coisa a acontecer, há pressão para resultados, nada disto é novo. Como é que o Data Scientist acaba por ser a pessoa responsável por garantir que estamos realmente a progredir? Porque vamos medir, como é que medimos que estamos a progredir? Portanto, como é que se define sucesso? Como é que eu defino o sucesso de que estou a resolver um determinado problema? Como é que eu avalio o progresso? Quais são as métricas? Quais são as métricas que me dizem eu estou agora melhor? Este 70% é 70% de uma métrica que faz sentido, que se relaciona com qualquer coisa que o utilizador vê ou que é importante para o produto. Como é que eu garanto que estou a registar na organização, no meu projeto, no meu processo, os dados suficientes, os pontos suficientes para depois poder tirar uma conclusão? Não é? Como é que eu faço, como é que eu fecho o loop? Como é que eu garanto que eu fiz qualquer coisa, mudei um sistema, supostamente estou a resolver um problema, agora como é que eu consigo recolher dados que me dizem, sim, realmente está a melhorar ou está a piorar? E portanto, grande parte, uma das tarefas que também se faz é criar gold standards, criar dados que me permitem, depois servem de padrão para eu fazer qualquer, enfim, uma função e garantir que essa função está certa, olhando para os dados corretos, os dados que são supostamente os dados da verdade. E isto dá muito trabalho. Ou seja, um data scientist passa muito tempo a criar estes gold standards, quando eles não existem. Portanto, eu, como viram, não falei aqui de tecnologias, não estou a falar de machine learning, não estou a falar de Python, não estou a falar... Sim, isso é tudo relevante, mas isso é uma ferramenta. A função é esta. Depois há muitas ferramentas para realizar estas funções. Mas aqui, para mim, o que é básico, eu gostava de só, talvez fosse a mensagem mais forte, que é aquilo que define um data scientist, na minha perspectiva, é, por um lado, a definição do problema, qual é que é o problema, definir o problema, criar memória, criar descrição para esse problema, e depois, por outro lado, avaliar uma potencial solução, que pode ser implementada pelo data scientist ou não. Isso já normalmente é. Normalmente acaba por ser tudo. Mas não tem que ser. As duas, focar só na solução do problema é a parte errada. Porque primeiro não se sabe se é o problema certo e segundo não se sabe se está realmente a resolver. As duas pontas é que são as importantes. Portanto, eu como vos disse, isto é a primeira vez que estou a fazer esta apresentação. Espero que não vos tenha desmotivado do Big Data. Não vos estou a dar muitos detalhes sobre o que é a Data Science, mas em termos de ferramentas, acho que isso não é essencial, mas estou a tentar passar aqui esta ideia do que é que são os pontos-chave onde eu passo a maior parte do meu tempo. E agora, eu tinha aqui uma série de perguntas, e eu acho que a forma mais fácil é começar a pegar nestas perguntas. Recebi uma série de perguntas de vocês, portanto, alguns de vocês vão reconhecer perguntas aqui, e acho que é mais fácil, em vez de estar aqui num tom de palestrante, pegar numa pergunta e tentar responder informalmente. Qual é a principal diferença entre um data scientist e um data miner? Eu acho que foi aquilo que eu disse há bocado, é aquele foco na avaliação. Ou seja, um data miner está à procura das pepitas, não é? E está a assumir que são pepitas. Um data scientist está a assumir que vai haver pepitas, vai haver material A, material B, material C, eu tenho que ter de saber medir a qualidade do material. Okay? Talvez essa seja a grande diferença. E depois passa também muito por saber qual é o problema, definir o problema e explicar à organização é este o problema. É aqui que tem de investir recursos. Porquê é que o BI não vende mais se gera um valor acrescentado assim tão significante às organizações? Este é difícil. Mas eu acho que a questão do BI talvez tenha a ver com o facto, e posso estar completamente errado, de que, e talvez seja esta a diferença do Data Science, ou a forma como se está a colocar, é que o Data Science coloca-se imediatamente como visionário. Eu é que vou definir quais são os problemas e vou medir as soluções. Okay? Há aqui um pressuposto que é o Data Scientist supostamente vai identificar o problema, vai apontar o caminho. E acho que o BI talvez esteja mais associado a dizer eu vou focar-me aqui nos dados e vou encontrar aqui uma coisa importante que vou dar ao decisor. Há aqui uma diferença subtil, não é? Há aqui quase uma ligeira subalternização do BI. E acho que o Data Science acaba por ser tipo a revolta dos BIs, a dizer, não, nós agora vamos mesmo, não é? Nós agora vamos começar a mandar nisto. Ok? Pois há a realidade, não é? Mas pronto. Eu não sei, mas acho que passa um bocadinho por aqui. E depois passa um bocado também, parece-me, pela gestão de expectativas. E voltando ao Big Data. Ou seja, nada disto é miraculoso. Portanto, e acho que é muito mais
é muito negativo gerar grandes expectativas, porque depois saem muitas vezes frustradas, e quando há frustração depois há o problema das pessoas de deixarem de acreditar e de deixarem de valorizar. Portanto, eu acho que o Data Scientist está a entrar outra vez nessa coisa que somos todos maiores, não é? E isso é um problema. E portanto, é o que eu estou a dizer, eu quase não resolvo problemas. Eu identifico-os. Já não é mau. Como selecionar os dados que realmente interessam num contexto específico, no meio de tantos dados, como escolher os certos? Eu não sei se há assim tantos dados, a primeira coisa, que não é assim tão fácil aceder a muitos dados, muitos tipos de dados, não é? Normalmente, esta é uma das partes difíceis, é realmente ter muitos dados para poder escolher. Portanto, isto já significa que, pronto, já a parte do problema está resolvido, que é, há dados, ok, já não é mau. No meio de tantos dados, como escolher os certos? Não sei, é preciso andar para lá horas e horas e horas e pronto. Não há a mesma receita, é olhar para as coisas. E demora muito tempo, esta parte. É a parte de identificar o problema, não é? Um data scientist precisa saber mais de negócio que um simples consultor de BI. Eu não sei o que é um simples consultor de IT. Não sei o que é esse simples, o que é que quer dizer, não acho que seja nada simples. Se um data scientist precisa de saber um negócio, sim, muito. É essencial, perceber um negócio. Perceber quem é o cliente. Perceber porque é que as coisas são importantes para o cliente. Porque, mais uma vez, onde é que nós vamos... Qual é o problema que eu vou resolver, ou que vou tentar resolver? É essa a decisão mais importante. Qual é aquilo que vai ter mais impacto no cliente? Portanto, preciso saber o negócio? Sim, preciso. Preciso saber o negócio. Sim. Se calhar ali a terceira pergunta tem muito a ver com o que tu acabaste de falar em relação à quarta, que é realmente o facto de, quando nós estamos a olhar para os dados, estarmos a tentar perceber o que é que isto quer dizer em termos de negócio, aquilo que eu estou a ver. É uma anomalia? É uma curiosidade? Ou é algo que tem que explorar mais? E então eu penso que aquela terceira pergunta tem muito a ver com o que é que isto realmente, em termos de negócio, quer dizer, esta linha que eu aqui estou a olhar. Sim, estou a perceber. Mas, digamos, não há um método, é mesmo, é partir pedra. Não há propriamente um método de meto os dados aqui e vai-me surgir aqui um ponteiro vermelho a dizer, olha para aqui. Não, infelizmente não. Não há isso. É mesmo passar muito tempo a olhar para os dados, tentar perceber o que é que são, tentar perceber. Há muito de introspecção. Há muita introspecção no âmbito. Sim, de solidão, sim. Uma vida muito solitária. Queria te perguntar, Luís, aqui pegando novamente nesta terceira questão, normalmente quando fazes ou quando vês estas pessoas a fazer esta exploração destes dados neste contexto específico, tipicamente tentas tomar uma postura um bocado mais agnóstica, no sentido, vou esquecer um bocadinho os pressupostos que eu conheço do negócio e vou tentar procurar que relações ou coisas interessantes nestes dados, ou normalmente, ou na maior parte das vezes, cortamos um pouco aí de caminho e eu já conheço o negócio, já sei se calhar o que é que faz sentido analisar aqui e vou logo direto a esse tipo de análises. Sim, percebo. Tens dois tipos, não é? Tens as análises quase commodity, não é? Tens de ter as médias por dia, tens de ter não sei o que, tens de ter a correlação da A com o B. Isso é preciso sempre ter, é quase o pão com manteiga, não é? Essas coisas existem sempre, são as coisas que é preciso fazer. Mas depois há aqueles extras que não há propriamente uma receita, que é, engraçado, nunca ninguém tenha visto isto desta forma. Vou dar um exemplo abstrato, não vou dar um exemplo concreto. Mas, por exemplo, uma das coisas que está muito associada ao BI é ver dados em agregado. Porque as bases de dados são boas a fazer agregações, de uma forma geral. As bases de dados são muito más a fazer sequências, não é? De fazer combinações de, eu tenho 3 eventos, A, B, C, D, fazer A, B, B, C, C, D, brincar com as sequências, não é? Porque a tecnologia não facilita isso. Muitas vezes dar a volta aos dados e, em vez de ver as agregações, começar a ver sequências, há muita informação nas sequências, não é? Portanto, é uma coisa que obriga a olhar para os dados de uma forma diferente. Nem sequer estou a falar de time series, é sequências. O que é que foi feito agora e o que é que aconteceu depois. Não é? Há aqui efeitos de causalidade que são capturados pela sequência, não pela agregação. Não é? Pronto, às vezes, olhar para os dados em vez de olhar para as típicas agregações, não é? Olhar para as sequências é engraçado. Não sei se isto ilustra estão a perceber aqui a ideia? É este género de coisas que na minha perspectiva, limita um bocado a BI, porque está muito próxima de uma tecnologia que impõe indiretamente certas operações. Okay? Ou melhor, que facilita certas operações, faz um pressuposto. Geralmente a tecnologia de BI faz um pressuposto, que é, estas são as operações que as pessoas querem fazer.
não é? E já afunila o tipo de análise que é possível fazer. E, portanto, o Big Data, ou lá estas tecnologias, têm menos pressupostos, é só isso. E, portanto, não me estão já a apontar um caminho para o tipo de indicadores que são importantes. Não me estão a dar, também não me dão nada, mas também não me restringem. E, portanto, isso é interessante em termos de exploração. Okay? Acho que, do ponto de vista cru, tecnologicamente falando, acho que são esses os dois mundos que estamos aqui em causa, que estão aqui em causa. Quais as principais que principais técnicas devem ser utilizadas durante a análise de dados para a criação de bons modelos preditivos? Depende dos dados, não sei. Eu diria que para qualquer problema, a primeira coisa é olhar para os dados e depois pegar num pacote qualquer que já exista e meter os dados lá e ver o que é que sai. E depois é uma questão de iterar sobre isso. E à medida que se vai percebendo melhor o negócio, por exemplo, há aqui certas questões que não estão lá. Modelos preditivos de quê? Para o próximo segundo? Para o próximo dia? Para o próximo ano? Mas são questões importantes, não é? Quer dizer, que tipo de predição é que eu estou a fazer? Qual é o erro da minha predição? É muito mau errar? Ou é só mauzinho se errar? Não é? Depende. Estou a fazer previsão que a pessoa vai ter um ataque cardíaco, ou estou a fazer previsão do número de latas de atum que vão ser vendidas amanhã? Depende. Não sei, quer dizer, não consigo dar uma resposta a isto, mas passa por perceber qual é o problema. De que forma vê o tema geolocation evoluir nesta temática data science para que o negócio seja mais competitivo? Depende do negócio. Para a Vodafone é importante. Por exemplo, não é? Porque tem dispositivos que se mexem. não este, mas o telemóvel. Mas depende, é das tais buzzwords, não é? É das tais buzzwords. Sim, há negócios em que isto é muito importante, outros talvez não tanto. Será outra buzzword, seria o tempo real, não é? Há aqui umas buzzwords que aparecem de vez em quando. Mas acho que sim, acho que há aqui todo um conjunto de produtos que vão surgir a partir do momento em que eu tenho um computador, que é um telemóvel, e ando com ele, não é? E quando isso começar a ser cada vez mais pequeno, e quando começarem a ver chips e não sei o que mais, toda esta temática do geolocation é interessante, sem dúvida. Não sei como é que empresas... O problema aqui, parece-me, é que não vai haver players no mercado, exceto os grandes, na minha perspectiva, porque são quem controla os dispositivos, não é? Quem controla os dispositivos controla isto tudo. Por isso é que o Google tem um telefone, por isso é que a Apple tem um telefone, por isso é que as operadoras têm de se mexer, mas há aqui um atalho, não é? Os Googles e as Apples estão a andar à volta das operadoras, não é? Agora já não precisam da operadora para nada, têm um dispositivo, liga-se à internet, eles fazem tudo. Portanto, acho que este assunto é um assunto interessante, mas acho que vai ser um assunto só para os grandes, não vai ser um assunto assim para... É interessante, mas não vai estar disponível, na minha perspectiva, assim, para grandes produtos. Sem a parceria de uma Google ou de uma Apple. É quase como o mercado da música, não é? Dos iTunes. Eles estão a começar a controlar tudo, não é? Qual a melhor dica de mais utilidade que poderia dar a um colaborador do BI para o seu trabalho do dia a dia que pudesse servir-lhe de bónus aos seus conhecimentos de data mining mais clássicos já previamente realizados? Qual a melhor dica? Sim, há uma dica. Uma dica é pegar numa linguagem de programação tipo Python e começar a resolver os desafios do Kaggle, não é? daquela coisa de desafios. Sim, é uma boa forma de começar. Do Kaggle, não é? Aquele site de desafios. Por exemplo, é uma boa forma de aprender e de começar a ganhar outras intuições. Acho que é interessante. E por cima, para quem já tem background, é muito giro. É muito giro. O quão importante é a análise de padrões de dados na criação do negócio? Eu acho que percebo esta pergunta, é um bocado abstrata, mas eu acho que a maior parte dos negócios começam independentemente de qualquer análise, não é? Quer dizer, o mais importante é terem dinheiro para arrancar e depois ou aguentam ou não aguentam, mas não acho que é um fator na criação do negócio ou de um negócio, de uma empresa,
Se calhar isto aqui é de novos produtos, talvez seja isso, não é? Ok. De novos produtos. Sim, aí já consigo perceber. Por exemplo, consigo perfeitamente imaginar que, e isto é um caso daqueles típicos, não é? As fábricas vão recolhendo alguns dados sobre, imaginemos, o número de defeitos ou essas coisas, não é? Obviamente que isso depois permite recolher alguma informação para dizer temos de mudar o produto, não é? Se uma pega de uma mala está sempre a partir, alguma coisa se passa. Pronto. Mas aqui isto não há propriamente Big Data aqui outra vez, a não ser que estejamos a falar, por exemplo, de logs de um servidor. Consigo imaginar isto a correr, por exemplo, na web, não é? Em certas empresas que trabalham online. Sim, os dados indicam-nos o que é que se está a passar com o negócio, é verdade. Não talvez para um novo produto, não tanto para um novo produto, mas com os produtos atuais. Acho que a criação de coisas novas é um processo quase exclusivamente humano, com muito pouca influência de dados. Acho que é um processo criativo que não é tanto de dados, a dizer, está aqui uma matriz que me está a dizer que devo começar a vender meias para a China. Percebem? Não é tão miraculoso quanto isso. Não acho que seja por aí. Um consultor de BI tradicional tem um skill set ideal para ser um data scientist ou existem outros profissionais melhor qualificados? Não, acho que tem um skill set ideal para ser data scientist, se calhar só com aquela observação de que seria importante, na minha perspectiva, mudar o foco da tecnologia base daquilo que é o BI, daquilo que eu entendo que é o BI, posso estar completamente errado, para um conjunto de tecnologias mais abrangente que permita explorar os dados de uma forma mais flexível. Acho que é essa a única diferença, sinceramente, assim de fundo, acho que é essa a única diferença. Como é que é um dia de trabalho, como é que é um dia típico de trabalho num data scientist? É trabalhoso. Passo mais tempo a escrever não código do que código. Ou seja, é mais importante escrever um documento que escrever código. Posso-vos dizer que o dia típico é não tanto escrever código, mas escrever documentos. Em que se explica qual é o problema, não é? Em que se tenta formalizar o problema. É mais isso. Quais as aplicações informáticas mais utilizadas no dia-a-dia? Na verdade, é o e-mail. Mas diria que uma linguagem de scripting. As linguagens de scripting são as coisas mais usadas. Quais as principais dificuldades inerentes ao desenvolvimento de um sistema sustentado por modelos preditivos? Quais as principais dificuldades inerentes ao modelo? Os dados de entrada, ou seja, como é que se consegue arranjar que os dados estejam lá, e a gestão de expectativas. Ou seja, balizar as expectativas do que é possível fazer com previsão às pessoas que querem o modelo, não é? Balizar as expectativas e depois ter forma de criar aqui um ciclo de feedback para que a primeira versão saia e a segunda seja um bocadinho melhor porque nós estamos a recolher os dados certos que nos permitem melhorar a predição e depois a terceira sai melhor porque já temos mais dados. Portanto, eu diria que é isso, é o ciclo de feedback, gerir as expectativas e ter dados de arranque iniciais. Acho que tenho só mais um slide e depois acho que já é. Sim. Se alguém tiver alguma questão que queira pôr no meio, para complementar aqui, antes de passarmos ao próximo. Já. Vou aproveitar. Sim. Pronto, eu só. Vamos aproveitar. Claro, sim. Fazendo uma pergunta em duas partes, ok? Pensando um bocadinho no que é que tu vês como, se pudesses escolher 3 das tuas skills, quais seriam as skills que dirias que são mais relevantes para este trabalho que tu fazes? E se o vês, por exemplo, quando nós fazemos um projeto BI mais tradicional, é muito normal, tal como um projeto de desenvolvimento de medida ou algo do género, temos tipicamente sempre, se calhar, alguém responsável por fazer toda a parte de integração, extração de dados, e se calhar temos outra pessoa responsável por toda a parte da apresentação, camada de apresentação, reporting. Se ao fim e ao cabo este trabalho uma coisa mais Lonely Ranger, não é? O lobo solitário que vai atrás dos problemas, ou se vês a coisa mais como eu tenho aqui uma equipa em que cada pessoa tem uma valência mais específica. Sim, e que o conjunto funciona assim. A ideia que tenho daquilo que vejo na indústria é que normalmente os data scientists são tipo paraquedistas, são atirados para os problemas e estão isolados, tipicamente. Por isso, as 3 características mais utilizadas são saber abrir paraquedas, são saber escrever bem,
por incrível que pareça. Mas isso parece ridículo, mas a coisa mais importante, a capacidade mais importante que existe é saber escrever bem. A linguagem português ou inglês, isso é a coisa mais importante. A segunda coisa mais importante, eu acho que é preciso ter um bom background matemático, porque as coisas começam a ficar complicadas. E a terceira, e é importante para formalizar, e a terceira coisa mais importante é ser jeitozinho a mexer com computadores. Ou seja, porque não é preciso ser um mega programador, mas é preciso poder ir para qualquer computador e puxar dados e fazer scripts rapidamente e não ficar empancado com epá, como é que isto se faz? Não é? Portanto, ser despachadinho com computadores é uma coisa importante. São as três coisas mais importantes. Mas o que estavas a dizer, se pensares numa equipa, eu acho que não há muitas equipas de Data Science ainda. Se houver, eu diria que são, eu acho que nem lhes chamaria Data Science, porque seriam mais abrangentes, não é? Aqui a função do Data Science é aquela que eu estava a dizer, é mais garantir que as duas pontas, ou seja, a definição do problema e a avaliação, estão realmente num sítio, não é? Uma equipa terá de ter alguém que pense estas coisas, ou mais. E depois sim, tens de ter uma equipa, algumas pessoas a pensar como é que se puxam os dados e como é que os dados estão num sítio certo, normalizados, para se poder usar. Tens de ter uma pessoa que pense, ou várias pessoas que pensem como é que se mantém a infraestrutura em termos de cluster e que está tudo disponível para poderes fazer as computações quando queres. Tens de ter uma pessoa que seja capaz de pegar nesses dados e gerar visualizações, relatórios, é muito importante, até para vender a ideia. Ou seja, uma das coisas-chave em termos de vender no sentido de, epá, nós estamos realmente a fazer qualquer coisa, que é um dos desafios que normalmente há nas empresas, isto dá muito trabalho e os resultados demoram muito tempo. Mas se haver um gráficozinho de vez em quando, já toda a gente gosta. Okay? Portanto, é importante haver na empresa, na equipa, alguém que faz os gráficos fixes. Não é trivial, atenção, não é trivial. Portanto, estas coisas de visualização de informação, mas não é só a casca, não é? É aquilo que garante que a empresa, que a equipa continua financiada pelo resto da organização. Porque senão são umas tabelas, pá, não tem piada nenhuma. Então o que é que vocês fazem? Tabelas. Mas precisam de 40 mil euros de equipamento? Não é? Portanto, se saírem os gráficos já justifica. Isto é psicologia, mas funciona. Portanto, e depois precisas de alguém que precisas dos programadores destes dados, não é? Ou seja, das pessoas de engenharia que saibam fazer a programação destes modelos, que têm um background em algum machine learning, background em data mining, enfim, aquilo que as pessoas que eu penso que já terão contacto, não é? Que saibam estes modelos de predição. Há aqui uma área de engenharia grande, não é? Mas diria que estes 4 componentes são importantes. Finalmente, o último, para terminar. Onde é que acaba o BI, começa a matemática e a estatística? Eu acho que não acaba nem começa. Acho que, de uma forma geral, acho que é aqui um pacote, não é? Quer dizer, então as coisas estão relacionadas. Não é preciso saber a matemática de um prémio Nobel, nem a estatística de um prémio Nobel, mas é preciso saber o suficiente para aprender mais quando se encontrar um problema. A questão é, às vezes, uma pessoa tenta fazer uma coisa e vai contra uma parede, não consegue fazer. Tem-se de saber o suficiente para poder aprender mais. Acho que é isso. O BI, como reporting e análise do passado, estará em declínio. Como podes resolver os problemas de classificação de eventos com ferramentas data mining em sistemas operacionais com interações intermináveis? Eu não sei se consigo perceber a pergunta toda, mas não acho que esteja em declínio. Acho é que está a mudar. Portanto, o BI, não sei se está em declínio. O BI está. O BI, não sei. O BI como reporting e análise do passado estará? Não está. No todo. Acho que está a mudar, é o que eu digo, acho que não é só ver as agregações, aquilo mais tradicional, acho que há aqui outras formas de ver os dados passados que ainda têm muito potencial. As sequências, olhar para a sequência é uma coisa que tem muita informação, sequência. Portanto, é só uma questão de se calhar mudar isso. Depois, outra pergunta não estou a perceber muito bem, por isso, se quiserem, depois podemos falar offline, mas eu não sei exatamente o que é de responder à segunda parte da pergunta. Quais são as 3 principais competências que são para ti essenciais? Foi o que eu disse: saber escrever, saber um bocadinho matemáticas e ser despachadinho com computadores. Há uso de redes neuronais das ferramentas usadas nas empresas pelos profissionais de BI. As redes neuronais estão agora a aparecer outra vez em força, não é? Portanto, vimos isso. Estão a aparecer em força. Sim, há coisas, mas eu não sei até que ponto é que elas fazem parte agora do conjunto de ferramentas usadas pelas pessoas de BI. Mas vão surgir. Portanto, quem quiser investir nisto, tem que perceber mais disto, sim. Só que agora não se chama
redes neuronais. É mais ou menos a mesma coisa, mas chama-se Deep Learning. Okay? É um bocadinho diferente, mas não são redes neuronais. Chama-se Deep Learning. Portanto, vale a pena investir nisso, vale. E eu acho que era isto. Ai, tenho mais. Epá, mas eu acho que isto já é demais. Não vos quero massacrar mais. Acho que se daria só, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, ainda estou disponível, falem. Ou calem-se para sempre, mas... Alguém tem alguma questão a fazer? Ou o Luís? É toda a gente já Acho que almoçar, claro. um bocadinho Aquela pergunta que não sabias o que é que era a segunda sim, parte. Sim. Ela, na verdade, eventualmente está a levantar o tema do real timing, em real time, decisões, e quando estamos a falar das operações, eventualmente ela deve estar a referir quando se quer que o data mining, ou o papel do data scientist, interfira nas operações de uma atividade qualquer. Por exemplo, um operador de telecomunicações sugerir um serviço, no caso, por exemplo, da Amazon, um produto, whatever, mas uma coisa que tem a ver mesmo com o cliente estar no momento exato, portanto, no presente. E falou-se aqui também um bocadinho do predictive, portanto, mas isto aqui penso que será operações no presente. Penso que a pergunta tem a ver com isso. Como é que, presumo eu, depois estas ferramentas servem ou não para trabalhar no tempo real? Já estou a perceber, não tinha percebido a terminologia. Sim. Há toda uma área que tem a ver com o processamento de streams, não é? Sinais que vão chegando e eu vou recebendo pontos e depois tenho de agir. Há uma área, stream processing, e consegue-se fazer machine learning em stream, ou seja, fazer classificação em stream. Portanto, existem técnicas para isso, tanto de previsão, não é? Como de classificação. Enfim, há tecnologia para isso. A questão do tempo real é interessante. Quase sempre, uma das coisas, pelo menos na minha experiência, quase sempre aquilo que parece ser razoável e que se consegue programar facilmente com meia dúzia de regras, quase sempre é bastante bom. Ou seja, ir para coisas mais complexas que se calhar envolvem mais tecnologia, pode ser, há ferramentas para isso. Uma outra aproximação também é muito usada, é aquilo que aparece em tempo real, ou que aparece agora, eu já vi antes. Portanto, eu só preciso muitas vezes ter uma forma de dizer, epá, estou a ver aqui uma coisa que eu por acaso já vi antes, e sei que a opção ótima é esta. Okay? E isso é um mapeamento, é uma função, é uma tabela, okay? Por muito grande que é um mapa. E, portanto, existem muitas formas de responder em tempo real a eventos e estar a processar eventos em tempo real. Portanto, sim, acho que é uma área interessante, mas há soluções robustas para isso. Mais alguma questão? Bem, desde já gostaria de agradecer muito ao Luís por ter despendido o seu tempo para nos vir falar aqui e dar a sua visão sobre este tema. Portanto, pedir uma salva de palmas para o nosso orador. Passando aqui um bocadinho a palavra, também diria que para quem se calhar tem alguma curiosidade sobre aqueles temas mais de redes neuronais, ou se quiseres também passar um bocadinho a palavra do evento que vocês organizam. Sim. Pronto, uma das razões pelas quais estou aqui é porque há um evento que neste ano está na quarta edição, que se chama Lisbon Machine Learning Summer School, que é uma escola de verão de Machine Learning, que se realiza todos os anos aqui em Lisboa. Já é um dos maiores eventos do mundo. E este ano, nesta área, não é? 45 países. Não é o Rock in Rio, calma. Ainda não é o Rock in Rio. Mas teve 170 participantes de 45 países e realização do Instituto Superior Técnico. Por isso, para o ano, nós vamos organizar isto outra vez. É sobre estas tecnologias de Machine Learning, de Big Data e Deep Learning, que foi o dia de ontem. Portanto, para o ano estejam atentos. É aqui em Lisboa. É uma coisa que não é muito dispendiosa em termos de propinas e conseguimos trazer dos melhores palestrantes do mundo nas áreas de Machine Learning aqui em Lisboa, portanto é um evento interessante. Para o ano, se estiverem disponíveis, acaba por ser um evento engraçado para estar em contacto com estas áreas. Obrigado. Só acrescentar algumas questões. Novamente, como aconteceu no último talking, agora quando serem à vossa direita terão então os sandes e o snack de almoço durante o período pós-evento, que é para não virem comer logo, não é? A razão pela qual vieram cá. É verdade. Eu acho que as pessoas aqui da frente estão lá fora agora.
No final, gostaríamos também de pedir desculpa às pessoas que nos estão a ouvir através do webcast. Temos aqui um problema técnico a nível da apresentação, mas resolvemos a coisa mais ou menos depressa. E dentro em breve também irão receber, as pessoas aqui presentes irão receber um questionário de satisfação. Por favor, depois deem-nos o vosso feedback. Com a vossa ajuda conseguimos melhorar o evento. E novamente agradecer a vossa presença e novamente ao Luís por ter vindo cá. Obrigado. Okay. É um prazer.